E se a vida de alguém fosse usada para provar uma ideia, e essa ideia estivesse errada? Até onde uma teoria pode ir antes de começar a destruir uma vida? Essa é uma pergunta que dói só de ouvir, sabe? Dói muito. Olá e bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. Hoje a gente vai analisar o livro Sexo Trocado, ou As Nature Made Him, do jornalista John Colapinto. Um livro brilhante, por sinal. Sim, com certeza. A nossa missão aqui não é só falar de medicina, mas tentar entender como um dos experimentos médicos mais celebrados do século XX se tornou, na verdade, um desastre ético gigantesco. Vamos analisar o caso de David Reimer. E o foco dessa análise não é apontar dedos para o passado puramente por apontar, né? Mas é investigar a fundo o que acontece quando a ciência se apaixona tanto por uma tese que, no fim das contas, perde de vista o ser humano, a pessoa que está ali na maca. Exato. Na ânsia de encontrar respostas universais, a ciência às vezes se esquece de que está lidando com almas individuais, sabe? E não apenas com números num papel. Com certeza. E olha, para quem nos ouve agora, é bom preparar o coração. O material que temos hoje é pesado, mas é necessário. Muito necessário. E a gente precisa entrar nessa história exatamente pelo seu lado mais frágil. Porque, veja bem, tudo começou com um erro, mas não terminou nele. Nós estamos no Canadá. No ano de 1967, a família Reimer, o Ron e a Janet, levam os filhos gêmeos idênticos para uma cirurgia, o Bruce e o Brian. Uma coisa de rotina, né? Uma circuncisão para tratar uma fimose. Isso. Só que, a máquina de cauterização falha de um jeito catastrófico. O bebê Bruce, com poucos meses de vida, sofre uma lesão terrível e perde o pênis. Nossa, tenta imaginar o choque absoluto desses pais. Inimaginável. Para a gente compreender o desenrolar dessa tragédia toda, nós temos que nos colocar na pele deles naquela época. Final dos anos 60, uma comunidade de classe trabalhadora. Sem rede de apoio nenhuma, né? Nenhuma. Assuntos ligados à sexualidade e anatomia eram tabus extremos. Eles não procuraram a comunidade, não processaram o hospital de imediato, sabe por quê? Pelo medo. Exato, o medo das fofocas, o pavor de que o filho fosse visto como uma aberração. Isso paralisou a família de um jeito brutal. Eles entraram num estado de isolamento e desespero total. Eles estavam completamente no escuro. E é aí que o acaso entra em cena da pior forma possível. Eles veem um programa de televisão e lá está o Dr. John Money. Uma figura gigantesca na época. Gigante. Um médico do Hospital Johns Hopkins falando com uma autoridade imensa sobre como a medicina moderna poderia, entre aspas, redesenhar o sexo de uma criança. E a gente tem que pontuar que ideias moldam decisões e decisões moldam vidas. Perfeito. Quando uma família está se afogando e alguém de jaleco branco, de uma instituição do peso do Johns Hopkins, joga uma corda, eles não vão checar do que a corda é feita. Nossa, não mesmo. Eles só agarram a corda com toda a força. Apenas agarram. Me ajuda a entender a dinâmica de poder aí. Porque o Dr. Money propôs algo impensável para eles, né? Sim. O Money não era um médico qualquer, ele era a autoridade máxima em psicologia e endocrinologia pediátrica no mundo. Ele propôs, simplesmente, transformar o Bruce em uma menina. Castração cirúrgica, hormônios... Sim, tudo. Uma mudança completa de nome e criação. O Bruce passaria a se chamar Brenda. Caramba! E olhando hoje, parece uma loucura instantânea. Por que um médico sugeriria isso com tanta convicção? Porque a base dele era a teoria da tábula rasa, a ideia da neutralidade psicossexual. A academia nos anos 60 e 70 estava fascinada pela ideia de que o ser humano era inteiramente moldado pelo ambiente. A biologia ficava em segundo plano. Totalmente escanteada. O Money defendia, fervorosamente que uma criança não nascia com um gênero inato.
Para ele, se você pegasse qualquer bebê antes dos 2 anos, operasse e criasse rigorosamente como menina, A sociedade formataria a mente dessa criança. isso, a educação daria conta do recado. Uma teoria ganhou espaço e passou a ser tratada como verdade. É assustador. Uhum. Então, na cabeça do Money, o acidente com o bebê Bruce não era uma tragédia terrível. Era, infelizmente, o bilhete premiado da loteria acadêmica. Porque ele tinha o cenário perfeito, né? O cenário de controle perfeito. Gêmeos idênticos. A mesma genética. Um menino criado como menino e outro modificado para menina. É literalmente a configuração de um experimento de laboratório. Precisamente. O Brian, o irmão, era o grupo de controle, a Brenda era a variável. O Money viu ali a chance de provar a teoria dele de uma vez por todas. E isso é crucial da gente notar. Que ele não estava só tratando um paciente. Exato. Ele estava conduzindo um experimento para consolidar o próprio legado intelectual, sabe? E isso ditou as regras pelo mundo todo, não é? Sim, as diretrizes que ele criou ali passaram a ditar como médicos no mundo todo lidariam com bebês intersexo. Se ele estivesse certo, bastava operar e educar. Mas a teoria estava fundamentalmente errada. O corpo pode ser moldado, mas a identidade não se rende facilmente. Não se rende mesmo. O livro do Colapinto detalha que a casa dos Heimer virou um campo de batalha. A Brenda não queria usar vestidos. Ela rasgava as roupas femininas. Ela tentava fazer xixi em pé, né? Sim, e preferia brincar de forma bruta com o irmão. E sentia uma angústia profunda. Não era só uma preferência por brinquedos, sabe? Era uma desconexão visceral. E aí as consultas com o Money ficaram muito sombrias. Sombrias é até um eufemismo. As viagens anuais lá para Baltimore, para o consultório, viraram sessões de tortura psicológica. É difícil até de ouvir isso. O Money se frustrava muito porque a criança não correspondia à teoria dele, então ele introduziu o que chamava de ensaios sexuais. Que ele tirou de uma tribo na Austrália, os Yolungo, certo? Isso, vagamente inspirados nisso. Ele forçava os gêmeos a inspecionarem os genitais um do outro ali no escritório, para tentar forçar a Brenda a aceitar a diferença anatômica. Espera um pouco. Como que um profissional de saúde, numa instituição de prestígio, justifica expor crianças a esse tipo de trauma, chamando isso de terapia? Pois é a cegueira da própria convicção. Nem toda teoria suporta a realidade. E o Brian, o irmão gêmeo, a gente não pode esquecer dele. Ele sofreu danos colaterais gravíssimos nesse laboratório humano. O impacto nele foi devastador, sabe? Ele sentia que tinha perdido o espaço dele na família. Ele desenvolveu culpa. Muita culpa. E quadros severos de depressão que acompanharam ele pela vida toda. E os pais? Os pais estavam sucumbindo ao alcoolismo e à depressão também. E mesmo assim eles continuavam levando as crianças lá? Quem nos escuta pode pensar, poxa, por que não pegaram as crianças e fugiram? É a pergunta natural, né? Mas, lembra da história da roupa nova do rei? Que todo mundo vê que o rei tá nu, mas ninguém fala porque ele é a autoridade? Sim, perfeito, é a mesma dinâmica. Os pais viam o desastre, mas o jaleco branco do Johns Hopkins garantia que aquilo era só uma rebelião normal. A autoridade inquestionável silencia as pessoas. E tem mais. Em 1972, o John Money publicou um livro, Homem e Mulher, Menino e Menina. Onde ele declarava a vitória, né? Triunfo absoluto. Ele dizia que a Brenda era uma menina feliz, bem ajustada e que o debate sobre natureza versus criação estava encerrado. Caramba! Aquilo que era apresentado como sucesso escondia um sofrimento silencioso. E a comunidade científica aplaudiu e comprou a ideia sem pestanejar. Porque era o que eles queriam ouvir na época, certo? Exatamente. A ideia de que gênero era só construção social casava perfeitamente com o momento cultural dos anos 70. Ninguém foi lá checar se a paciente estava realmente bem. Mas nem todo mundo estava cego. O Colapinto relata que tinha gente sabendo dessa farsa. O psiquiatra canadense, o Dr. Keith Sigmundson, ele acompanhava a família localmente e sabia de tudo. Ele via a desgraça na casa deles. Via a desgraça. Mas o Money tinha tanto poder, controlava bolsas de pesquisa, que confrontar o cara era suicídio profissional.
Então o Sigmundsson se acovardou. O silêncio na ciência pelo medo é o que perpetua a dor dos pacientes. Mas a biologia é teimosa, né? Enquanto o Money celebrava, tinha um biólogo chamado Milton Diamond trabalhando no laboratório dele. Sim, o Diamond trabalhava com porquinhos da Índia, bem longe dessa história toda. Explica pra gente como foi essa marreta que quebrou a teoria do Money. O Diamond injetava testosterona em porquinhos da Índia grávidas. Ele notou que as fêmeas que nasciam, mesmo tendo a anatomia feminina normal, tinham comportamentos totalmente masculinos. O cérebro já estava programado antes de nascer. Exato. Ele provou neurologicamente que o cérebro não é uma tábula rasa. A biologia pré-configura a nossa identidade de formas muito complexas. Só que o Diamond só tinha dados de animais. E o Money tinha os famosos dados humanos da Brenda. Pois é, e isso durou até os anos 90. O Diamond, inconformado, resolve procurar o Sigmundsson, aquele médico canadense que tinha ficado calado. E aqui é o ponto de virada da história, porque a verdade pode ser dolorosa, mas é libertadora. Muito libertadora. O Sigmundsson, esmagado pela culpa, resolve ajudar o Diamond a rastrear os gêmeos para ver como a Brenda estava adulta. E eles não encontram a Brenda, né? Não, eles encontram o David. Nossa. Porque na adolescência a coisa ficou tão insustentável que o pai, chorando muito, contou a verdade sobre o nascimento. E quando o David soube, foi um alívio gigante. Ele largou os tratamentos na hora. Na mesma hora, fez cirurgias de reconstrução e assumiu a verdadeira identidade masculina dele. Imagina o choque do David quando o Diamond conta que a vida dele estava sendo usada como desculpa para mutilar bebês pelo mundo inteiro. Deve ser uma dor que a gente nem consegue mensurar, sabe? E aqui a gente precisa lembrar que o ser humano não é um experimento. E a grandeza do David é que ele não se escondeu. Ele podia ter fugido disso tudo. Seria muito compreensível. Muito. Mas ele se junta ao Diamond, ele expõe a própria dor para o mundo inteiro para parar essas cirurgias. Essa coragem é o coração desse livro. Ele falou para a medicina: parem, adiem qualquer cirurgia não essencial até que a criança possa falar quem ela é. E tem uma passagem que resume o David para mim. Ele decide ir confrontar o Dr. Huot. O médico local que fez a circuncisão errada lá no início. Isso, o David foi lá com muita raiva. E com razão, né? Mas quando ele chega no consultório e vê um senhor abatido, destruído pelo remorso, o David percebe que a vingança não vai devolver o que ele perdeu. E ele recua. Ele não agride o médico. Ele sente compaixão e vai embora. É de uma dignidade que contrasta muito com a atitude do Money, né? O contraste é brutal. O homem que foi mutilado psicologicamente é quem exibe humanidade. E o cientista no pedestal mostra uma frieza de gelar o sangue. Porque quando ideias se tornam mais importantes que pessoas, algo se perdeu. Como o Money reagiu quando a farsa caiu? Ele não agiu como cientista. Ele não revisou tese nenhuma. E muito menos pediu desculpas aos pais ou ao David. Ele começou a falar em conspiração, né? Sim, que era um ataque coordenado contra ele. E o livro desenterra outros abusos assustadores do Money. Tem o caso do Charlie Gordon. Sim. O paciente cujo histórico sexual foi publicado sem consentimento nenhum. Isso. O Money publicou detalhes íntimos da vida desse paciente. Isso mostra que, quando o prestígio acadêmico desliga a bússola ética, o paciente vira só um degrau para o sucesso do médico. A verdade pode ser ignorada, mas não eliminada. A reputação do Money afundou, mas o preço que o David e o Brian pagaram não tinha volta. Infelizmente, foi um preço alto demais. E isso traz a gente para o cerne de toda essa dor. Identidade não é apenas algo que se constrói, é algo que também se revela. Com certeza. O fato do David nunca ter se encaixado prova que a teoria da construção puramente social tem um muro intransponível. A nossa natureza inata. E a própria ciência validou essa experiência do David depois. O Dr. William Heiner, seguindo os passos do Diamond, estudou meninos nascidos com anomalias graves que tinham sido castrados e criados como meninas pelo protocolo do Money. E o que aconteceu com essas crianças? Quando chegaram na adolescência, quase todas rejeitaram a criação feminina e declararam que eram meninos. A biologia do cérebro não obedece ao bisturi. Isso ecoa as vozes de ativistas intersexo como a Cheryl Chase.
Pessoas que lutam para dizer que o corpo não é uma tela em branco para a medicina pintar o que acha conveniente. Exato. E essa aliança dos ativistas com médicos sérios mudou os protocolos. A autonomia do paciente passou a ser central. Algo que a gente acha óbvio hoje, mas custou muita lágrima para ser estabelecido. E sobre lágrimas, a resposta final do David sobre os pais é incrível. Quando perguntam se ele culpa o Ron e a Janet por autorizarem tudo aquilo, ele diz: "Eu não culpo meus pais." É muito profundo isso. Ele entendeu que aqueles dois adultos desesperados no interior do Canadá só tentaram dar a ele a única chance de felicidade que o maior especialista do mundo prometeu. E o David reconstrói a masculinidade dele não pela anatomia perfeita, né? Mas pelo caráter, sendo um bom marido, um cara responsável. Bom, Esse perdão mostra uma maturidade humana gigante. Mas isso tudo obriga a gente a refletir até que ponto podemos moldar quem somos. olha, nós somos muito adaptáveis, claro. A cultura tem seu peso. Mas a grande ilusão na modernidade, sabe, é essa ideia de controle absoluto. De que a natureza é maleável ao infinito. Que resiste a isso. O que nos leva a pensar: o que acontece quando ignoramos a realidade humana? A gente colhe vidas destruídas, ideologias absolutas, não importa o quão progressistas tentem parecer, elas esmagam o indivíduo que não se encaixa na caixinha delas. A pessoa se quebra. Estamos buscando verdade ou validação de ideias? Essa é a grande reflexão para qualquer líder ou pesquisador. Quais são as teorias absolutas de hoje, né? As novas tábulas rasas. Isso. Aquelas ideias inquestionáveis em redes sociais que forçam humanos a ideais irreais. Será que estamos aplaudindo novos doutormôneis agora, só porque eles nos dizem o que a nossa cultura quer escutar? É um alerta que a gente tem que levar para a vida toda. Com certeza. Histórias como essa nos lembram que a verdade não pode ser forçada e que o ser humano não pode ser reduzido a uma teoria. A biologia pulsa e a identidade reclamam o espaço dela. Sempre. Começamos perguntando até onde uma teoria pode ir antes de destruir uma vida. A resposta é que a vaidade tenta sufocar os fatos, mas a vida resiste. Nós agradecemos imensamente a todos que nos acompanharam nesta análise profunda e difícil, mas necessária. Muito obrigada a quem ficou com a gente até aqui. E se essa reflexão tocou você hoje, te convidamos a se inscrever, ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos e entrar na nossa comunidade até a última página. O link está aqui na descrição. Um abraço apertado e até o próximo mergulho.